fala, eu abro o meu coração, eu estou aqui para receber. Seja uma repreensão, seja o que for, pode falar comigo. Em nome de Jesus, eu não vou ficar ofendido. No nome de Jesus, eu declaro a minha fé unida com a fé do pastor. Vai repetindo, unida com a fé do pastor. No nome de Jesus, que esse ambiente está leve, está suave, está tranquilo em nome de Jesus. Graças a Deus, pode tomar seu assento. Pessoal, o louvor pode sentar. Deus é bom, né, irmão? Quando eu estava falando aqui, me veio algo aqui no meu coração, e é bom que vocês saibam também sobre isso aqui. Porque, como eu disse aqui, o culto quem faz é nós. Vai depender do culto, se ele vai ser bom ou não, vai depender de cada um de nós. Não é verdade? Mas tem que ter um entendimento também de algo aqui muito importante. Às vezes, eu aprendi isso até na escola de ministro. Eu já sabia, mas da forma que eu fui ensinado, me trouxe um entendimento melhor. Pode gravar aí, viu? Porque ele disse algo, nem sempre você deve pensar que o Espírito Santo está se movendo se a palavra, ou a ministração da palavra, ou o culto em si, estiver sendo aquele culto selvagem, ou seja, aquele culto bem barulhento, porque é bom, né? A gente tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Tem momento que o Espírito Santo vai nos guiar de uma forma que a gente vai glorificar, vai dançar, vai correr no Espírito, vai sorrir no Espírito. Tem momentos que o Espírito Santo vai nos guiar assim, mas tem momento que o Espírito Santo vai nos levar só na tranquilidade, só naquele negócio suave, naquela brisa. Nem sempre o Espírito Santo está operando se estiver fazendo barulho. Às vezes isso é bíblico, às vezes brisa. Né? Tem até um homem de Deus que Deus falando com ele disse assim, Deus mandou ele ir, eu não sei se foi Elias ou foi Eliseu, que ele fosse para um lugar na caverna, em cima do monte, e Deus disse assim, foi Moisés, que Moisés tinha pedido para ver a face de Deus. Quando eu passar, né, eu vou colocar as minhas mãos e você vai me ver pelas costas. Foi mais ou menos assim. Quem já leu essa passagem? Foi assim mesmo? Aí, sei que passou fogo e ele pensava que Deus estava lá, não era? Aí não estava. Aí parece que teve um terremoto, passou o vento e ele pensou que Deus estava lá e não era. Eu sei que na brisa foi que Deus passou. Foi mais ou menos assim, se eu não estiver enganado. Ou eu estou enganado? Tu lembra dessa passagem? Oi? De costa, não foi? Então nem sempre se quer dizer que Deus está se manifestando se tiver aquele barulho, todo mundo gritando, todo mundo correndo, todo mundo dançando. Claro que o Espírito Santo se move assim, mas às vezes ele se move também naquele negócio bem leve, naquela brisa suave, e a gente pode sentir a presença dele. Quem já sentiu a presença dele assim? Às vezes a gente está lendo a Bíblia muito e orando, mas eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. O Espírito Santo disse assim, fique calado, só escute agora. Já aconteceu com alguém aqui assim? Já? A maior frase? Porque às vezes Deus quer falar, a gente quer procurar ouvir a Deus, mas às vezes Deus quer que a gente fique quieto e não dê nenhuma palavra, fique só em silêncio, esperando Deus falar. Deus se move de várias formas, né? Então é bom a gente entender isso.
Porque então a gente pode ir para um culto e aquele pregador não está falando daquele jeito, bem ousado, daquela forma, né, com rapidez, e a pessoa pensar que aquilo, que o poder de Deus não está ali. Né? Às vezes está falando na calma e a pessoa pensa, o poder não está ali. Mas aí é onde a pessoa se engana. Aí é que o poder às vezes está lá. Amém? Então Deus, ele nos surpreende. Mas enfim, vamos continuar nosso estudo, que nós estamos estudando sobre, prega aquela tela lá que foi colocada terça-feira, sobre a igreja triunfante. Quem é a igreja triunfante aqui? É bom a gente ter esse entendimento, que eu acho interessante nesse livro. Eu vou até estar fazendo pedido do livro, eu já estou com a lista lá para fazer os pedidos. Não é? E se você se interessar com o livro ou Bíblia, quiser fazer uma encomenda, você pode fazer, viu? Inclusive eu vou fazer pedido do livro A Igreja Triunfante. Agora eu vou fazer pedido dele poucos livros. Agora se você quiser encomendar, esse livro eu estou lendo ele pela terceira vez. E eu estou sendo impactado com esse livro. Eu imagino que o irmão Reig escreveu esse livro quando ele estava bem velhinho. Eu imagino, eu não tenho certeza. Mas eu acredito que foi. Pela experiência que tá nesse livro. Por quê? Porque nesse livro o irmão Reig, ele ensina sobre a igreja triunfante, que é a igreja que triunfa, que é a igreja que entendeu o poder que tem, a autoridade que tem no nome de Jesus. Você está tendo esse entendimento? Quem está aqui? Eu quero que você seja bem participativo do culto, viu? Dando glória, corresponda. Isso me ajuda a ministrar. Quem sabia disso? Uma vez eu peguei o microfone, tinha um pessoal do Verbo da Vida. Foi num culto jovem. E era até Tiago que estava fazendo. Eu estava aqui, eu peguei no microfone para falar uma coisa. Tinha um grupo do pessoal do Verbo da Vida. Eles estavam por aqui. Rapaz, foi 2 vezes. Uma foi lá na Filadélfia, eles foram lá, que eu trouxe um ministro para ministrar lá. Quando eu peguei no microfone, que eu falei uma palavra, o cabo se levantou da cadeira e fez, isso aí, isso aí. Rapaz, aquilo me deu uma empolgação tão grande. Então você tem que aprender a corresponder. Porque, olha, não tem coisa pior para um ministro ministrar aqui, quando olha para a cara de uma desse. Olha, é porque se você estivesse aqui no meu lugar, você ia ver como é ruim. Quem ministrou aqui, minha frase já ministrou. Não é ruim, irmão? Domingo, eu estava ministrando aqui e eu olhei para a cara de um abençoado. Ele não está aqui hoje, não. Mas eu olhei para a cara de um abençoado, ele estava assim. Deixa eu tentar fazer a cara dele. Se eu conseguir. Foi engraçado demais. Rapaz, quando eu olhei para a cara dele, eu fiquei desmotivado. Eu digo, meu Deus, acho que a pregação está ruim. Ou alguma coisa não está fluindo, não. Aí eu já tentava nem estar me concentrando muito nele. Então é péssimo. O ministro está ministrando e não vê as pessoas corresponderem. Entendeu? Tem que corresponder, você ajuda. Quando corresponde que o ministro fica mais empolgado, a unção também flui melhor. Porque há uma empolgação, a pessoa vê, ele está gostando da administração. E o Espírito Santo vai... Mas quando vê as pessoas desmotivadas, tal, aquilo vai desmotivar o ministro também, vai atrapalhar a unção de operar. Então seja correspondente, se lembre sempre dessas coisas. Amém? Glória a Deus. Então eu acredito que o irmão Rei escreveu esse livro na velhice. Eu acredito. Porque assim foi um livro que trouxe equilíbrio demais, rapaz. Porque não adianta nós ensinarmos a igreja triunfante, ou seja, você usando a autoridade,
Você usando o nome de Jesus, né, contra as fontes malignas. E ao mesmo tempo vivendo do jeito. Eu acredito que a autoridade vai chegar a um ponto que não vai funcionar se você viver de todo jeito. Você concorda? Não vai funcionar. Aqui está misturado, né? Algumas pessoas de quinta. Quem veio terça aqui tanto? Pronto. E ainda faltou muito, né, de terça. Para você ver. Só vai ser 2. Vocês viram lá no grupo, só vai ser 2 cultos agora, quinta e domingo. Amém? E assim, eu tirei um bocado de pessoas que não estavam vindo para os cultos. E de se quiser vir, aí mandasse mensagem para mim, para eu poder ir controlando. Vou colocando, botando no grupo, aquele grupo é só temporário, você já sabe. Mas, rapaz, nós estamos voltando 3 meses sem ter culto, rapaz. É vergonhoso o cabo ainda perder culto. Misericórdia. Deus tenha misericórdia dessas almas. Amém? Mas, olha, eu acho que ele escreveu isso aqui na sua velhice. Porque ele trouxe um equilíbrio. Ele ensinou sobre a autoridade, mas ele ensinou também sobre os cuidados que os crentes têm que tomar, os cristãos, na verdade. E ele, nesse livro, ele diz assim, olha, quem não nasceu de novo está sendo governado pelo diabo. O diabo está governando. Nós somos um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual que mora dentro do corpo. Coloque aquela tela lá. Eu sou esse ser espiritual, eu sou um espírito. Eu sou esse espírito aqui, ó. Tá vendo o espírito? Eu tenho, vamos dizer juntos, eu sou o espírito. Eu tenho uma alma e moro dentro de um corpo. Diga, minha alma é minha mente, minhas emoções, meu intelecto. Amém? Então, ele teve bastante cuidado para ensinar sobre isso, e eu acredito que foi no final da vida dele. Por quê? Porque se uma igreja ensinar bastante que o cara tem autoridade, mas não ensinar as pessoas a fecharem as portas para o diabo, sabe o que é que vai acontecer? Elas vão vivenciar, não é, na verdade, nem uma igreja triunfante, uma igreja prostituta. Por exemplo, eu fico muito cuidadoso. Quando a gente vê aquele anúncio de uma denominação, falando sobre um culto que vai revolucionar a sua vida, um culto que sobre prosperidade. Aí começa a dar, quem já viu? Começa a dar aqueles testemunhos. Aí diz, eu conquistei 10 apartamentos, eu conquistei minha empresa, eu conquistei uma casa com piscina, eu conquistei uma Ferrari. Vocês já viram isso? Quem já viram? Isso me faz lembrar de antigamente, quando eu trabalhava numa empresa chamada Negrão. Eu viajava de moto para longe, rapaz. Eu fui até Cajazeira, o lugar longe é Cajazeira, de moto. E eu me lembro que, na época, eu jovem, querendo vencer na vida, querendo ter minhas coisas, comprar meu carro, tal. E eu lá no hotel, na minha motinha velha, era semi-nova, novinha. E eu, olhando lá de baixo, e vi um carrão, não sei se era um Honda Civic, um Corolla. Um carrão lá, bem bonito. E eu disse, rapaz, um dia eu vou comprar um carro desse. Eu dizia. E eu acordei bem cedinho, quando eu liguei a televisão, estava passando lá essa denominação, essa igreja, falando sobre, você vá para esse culto que Deus vai mudar a sua vida, que você vai prosperar. Eu fiquei empolgado, irmão. Eu fiquei empolgado. Eu não fui para o culto, porque na época não existia essa igreja, não tinha aqui. Mas eu fiquei empolgado, porque os caras chegavam lá, pegavam no microfone e diziam, olha, eu comprei isso aqui, minha empresa agora está faturando isso e tal, e mostrava lá, e aquelas propagandas me seduziu.
Quem já foi seduzido por uma propaganda dessa? Vamos ser sinceros. Aquela propaganda me seduziu. E eu fiquei desejoso, irmão. Talvez se tivesse a igreja aqui, eu tivesse ido naqueles cultos. Mas a intenção do meu coração de comprar um carro, para aquele que eu tinha visto, não era boa. Era uma intenção prostituída dentro de mim. Porque eu queria aquilo para esbanjar. Eu queria aquilo para me mostrar. Entendeu? Quem está entendendo? Eu não queria, não tinha uma motivação certa. E talvez se eu fosse para aqueles cultos, talvez eu recebesse mesmo algumas instruções, seguisse aqueles princípios, porque na Bíblia tem tantos princípios que se a gente seguir, coisas acontecem. Mas é possível você estar seguindo alguns princípios bíblicos e sua alma indo para o inferno. Aí vale a pena? Não vale. Vocês concordam comigo? Aí eu queria aquilo. Mas imagine se eu mergulhasse naquilo e não aprendesse o outro lado da moeda. Uma vida com comunhão com Deus. Uma vida de santidade. Está entendendo? Não tivesse a motivação correta. É por isso que muitas pessoas às vezes querem as coisas e não conseguem. E ainda xinga Deus. Eu não sei, porque eu estou buscando tanto e não estou conseguindo. Porque às vezes as motivações estão erradas. Eu não estou dizendo que é o seu caso. Amém? Não estou falando direcionado para ninguém aqui não, viu? Estou ensinando a palavra. Mas a minha motivação naquela época era errada. A minha motivação. E o irmão Hegel, quando trouxe esses ensinos nesse livro, eu percebo que havia um certo tipo de experiência, porque se fala da autoridade que a igreja tem, mas se fala da responsabilidade que a igreja tem também. Diga comigo, eu tenho responsabilidades. Diga aí, uma das responsabilidades sobre a minha vida é fechar as portas para o diabo não entrar. Amém? Ele até cita, como eu falei domingo, ou terça-feira, quem estava terça viu, mas quem não estava terça não viu, e por isso eu vou dizer. Posso falar? É a mesma coisa, mas muitas aqui não viram. Então, ele até cita algo interessante. Ele diz, olha, o cristão, dentro do seu espírito, ou seja, lá dentro do seu espírito, ele não pode ser possesso. É praticamente impossível ele ser possesso. Ou seja, quando digo possesso, um demônio entrar mesmo dentro do seu espírito. Mesmo dentro do seu espírito, você sendo cristão, você tendo entregado sua vida a Jesus, você tendo recebido Jesus, tendo se arrependido dos seus pecados. Ele disse, é quase impossível. Mas ainda é possível um cristão entrar, ou um demônio entrar. Mas para um demônio entrar, a pessoa tem que ter aberto a porta, tem que ter, vamos dizer assim, tem que ter escancarado a porta. Né? E ele cita até um versículo da Bíblia, que se escreve, que está escrito lá em Hebreus, que é capítulo 10, versículo 26, que eu vou pedir para David colocar aí na tela rápido. Pode colocar já. E ele diz assim que quem vive na prática do pecado, pode ler junto, ó, se continuarmos a pecar deliberadamente, diga comigo, vamos ler junto, deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E ele cita esse texto, ele cita o versículo 27, eu não vou pedir para colocar agora não. E ele diz, se você decidiu viver no pecado, depois de ter provado os dons celestiais, depois de ter recebido o Espírito Santo, e você opta a viver essa vida, porque você escolheu viver essa vida, você escolheu negar os caminhos do Senhor, é uma decisão. Pode acontecer de o diabo, volta lá para aquela foto, conseguir entrar dentro de você, até o nível do seu espírito.
que é o seu espírito. Diga, o meu espírito que mora dentro de mim. E o problema, se ele entrar, ele cita até do pecado imperdoável. Quem já viu falar na Bíblia sobre o pecado imperdoável? Há pecado que não tem perdão. E esse pecado que tem perdão, que não tem perdão, a Bíblia diz que Jesus disse assim, por essa pessoa nem ore, porque não tem mais jeito. Mas esse pecado, tem muitas pessoas às vezes que esse pecado não é cometido por um novo convertido, é cometido por quem é maduro. Já tem muito tempo, já provou o Espírito Santo, já falou em línguas, provou dos dons e decidiu viver afastado dos caminhos do Senhor. Não quer mais, enjoou, não quer mais saber de Jesus. E isso é perigoso. Amém? Por isso que a gente tem que tapar as brechas. Porque o lugar e o diabo começa a entrar no cristão, os primeiros lugares, sabe onde é? Na mente e no corpo. Na carne. Né? A carne é aqui, é isso aqui. A alma é a mente. Agora, se ele controlar o seu espírito, já era. Você foi governado completamente por Satanás e sua morada eterna será no lago de fogo. Diga misericórdia. Aí ele relata nesse livro, eu coloquei até o número da página 112, de uma mulher. Você vê, essa mulher, ela era cristã, ela era esposa de um pastor, e essa mulher tinha se separado, tinha deixado o pastor, na verdade, ela abandonou o pastor. Agora, Kenneth Hagin estava na casa desse pastor, ele tinha ido ministrar na igreja desse pastor, acabou o culto, e eles foram para casa, e eles ficaram mantendo aquela comunhão em casa, ele e o pastor. Quem está prestando atenção aqui? E ele disse que estava lá, e de repente eles foram orar. E quando o irmão Hagin colocou ele no chão, ele disse que ele entrou na dimensão espiritual e teve uma visão espiritual. Ele disse que essa visão foi tão forte que ele não conseguia ver as coisas de dentro de casa, tipo o fogão, o sofá, ele não via nada. Ele estava dentro da dimensão espiritual. E o irmão Hagin sabia que o pastor estava separado, que a mulher tinha deixado ele, mas não sabia o motivo. E nessa visão, sabe quem apareceu para Hagin? O próprio Jesus. E Jesus começou a falar com o irmão Hagin. E Jesus disse assim, irmão Hagin, ele disse, você sabe por que essa mulher deixou o seu marido? Aí Jesus começou a mostrar. E de repente o irmão Hagin, na visão, viu essa mulher com um corpo transparente. E no corpo todo transparente, e por dentro ele viu uma bolinha preta na mente, como uma moeda de 50 centavos, que representava a porta que ela estava dando para o diabo na mente. Quem está entendendo? E Jesus disse assim, olha, o demônio estava do lado dela, aqui ó, no ombro. Ela não via, porque coisas espirituais você não vê, só se Deus abrir seus olhos. Por exemplo, Lucas, cadê Lucas? Ele viu um anjo, não foi ontem? Um homem de branco na casa dele, eu acredito que pode ter sido um anjo. Ele viu com os olhos naturais. E esse demônio dizia assim para a mulher, presta atenção, isso é importante. Ela era mulher do pastor, tinha uma voz linda. E o demônio dizia assim, você é bonita, você tem uma voz linda, e no mundo você ia fazer muito sucesso. Olha como é que o diabo trabalha. Até então, aquela mulher sabia que aquilo era um demônio fratando a mente dela. Lembre-se, diga, a mente é uma porta que precisa ser fechada para certos
de pensamento para o diabo não entrar. E ele dizia assim: você é bonita, você é bela e tem uma voz bela. Ela sabia que ele era uma ação de um demônio. Quem nunca aqui já repreendeu um demônio aqui, um pensamento ruim? Você já repreendeu? A gente vive repreendendo, não vive? O pensamento está amarrado, Satanás. Está repreendido, diabo. Não é assim que a gente faz? Ela fez isso. Só tem um porém. O demônio saía, mas depois voltava, porque ele é tentador. E ele voltava e dizia para ela: você é bonita, no mundo você teria sucesso. Ela poderia ter se firmado na palavra de Deus. A Bíblia não diz: resistir o diabo, fugirá de vós. Só que ela foi gostando daquela ideia. Irmão, presta atenção, existem muitas formas do diabo tentar você no pensamento, mas existe também aquele abençoado daquele irmão ou irmã, ou então às vezes nem é irmão, nem irmã, nem é cristão, jogando palavras para você que estão tentando tirar você do caminho ou da direção. Aquilo é demônio também. Porque principalmente quem não nasceu de novo, ele é influenciado pelo diabo, meu irmão. A maioria são influenciados pelos demônios. Amém? Tem crente sendo influenciado por demônio, imagine quem não nasceu de novo. E o diabo dizia, e ela foi gostando daquela ideia: rapaz, é mesmo, eu sou bonito. Eu sou bonita, ela dizia. Imagina, né, ela dizendo: é mesmo, minha voz é bonita, eu poderia fazer sucesso. Olha porque eu tenho cuidado. Quantas vezes o diabo não vinha dizer para mim: rapaz, tu tem futuro. Eu vou dizer com minhas palavras. Ele não dizia exatamente isso, mas ele me mostrava os banquetes. Quantas vezes eu não sinto desejo? Porque quando Deus falou para mim, para eu largar o emprego e viver da obra, não foi fácil. Mas quantas vezes vinha aquela ideia, aquele pensamento: trabalha, volte a trabalhar, faça isso. Quantas vezes não veio essa ideia? Irmão, e é incrível. Parece que quando você pensa no negócio, as empresas ligam para o cabo, aparece porta, alguém fala de um emprego, alguém fala de... E eu tinha a minha área, que era a área de vendas. E às vezes eu era tão influenciado que eu chegava a falar com o gerente, muitas vezes falei com o gerente. Rapaz, e as portas abriam com a maior facilidade para mim. Não tinha dificuldade. Não tinha dificuldade. Abriu-se uma porta mais ou menos há 4 a 5 anos atrás, que um vendedor nessa empresa, final de ano ele tirava média de 10 mil reais, final de ano. É tentador ou não é? É ou não é? E você sabia qual era a direção de Deus e lutava por aquilo, porque o diabo queria tirar da direção. Amém? Tinha que fechar a porta. Olha para seu irmão e diga assim: obedecer a Deus às vezes vai doer na carne. Pode dizer para seu irmão: às vezes vai também doer no bolso. Às vezes vai doer no bolso. E essa mulher, o diabo dizia: tu é bonita, tu tens sucesso. Acatou aquela ideia do diabo de uma forma tão intensa que ficou obcecada pelo aquele pensamento. Que sabe foi o que aconteceu? Aquela mulher deixou o marido. Deixou o marido, se juntou com outro. Deixou o outro, se juntou com mais outro. Deixou o outro, se juntou com mais outro. Deixou outro. Eu sei que no final da história foi 5 homens. 5 homens. E Jesus estava mostrando aquela mulher. O Paulo achou engraçado ali.
Jesus estava mostrando, não aquela mulher, como o diabo consegue entrar numa pessoa. Está vendo, bicho? Como o diabo consegue entrar numa pessoa. Jesus disse assim, se ela tivesse posicionado, se ela tivesse pedido ajuda sua e você orado por ela, você expulsava aquele mal, aquele demônio que estava ainda na carne, na mente, na alma, não era nem possessa. Porque às vezes Deus pode me guiar para um jovem aqui e me mostrar que tem um demônio tocando na carne dele, tá? Uma doença na carne. E eu vou dizer, não tenha medo não, está assustado. E eu aponto o dedo assim, digo, espírito imundo, saia no nome de Jesus. E ele fica assim, ó, com o olho piscando. Normal, ninguém viu nada. Mas por quê? Porque ele não estava possesso, não era no espírito. Mas o demônio estava na carne e deixou o corpo dele e ele ficou curado. Quem está entendendo? Porque conseguiu acesso à carne. Vocês estão conseguindo compreender? A mulher, Jesus disse assim, se ela pedisse ajuda a você, você poderia ajudar. E também ela poderia fazer por conta dela mesma. Ela poderia expulsar aquele demônio que estava atuando nela mesma. Está entendendo? Você pode cancelar a obra do diabo. Eu queria que você saísse daqui hoje pensando, meu Deus, que palavra. Você tem coragem de dizer que palavra? Glória a Deus, né? Mas eu queria que você saísse daqui pensando assim, meu Deus, qual é a porta que eu estou abrindo para eu fechar hoje? É sério, irmão. A condição dessa mulher ficou complicada. Mas por que ficou complicada? Porque ela ficou obcecada com aquele pensamento, deixou o marido. E o irmão Rei, na mesma visão, viu um pastor indo em um hotel onde ela estava. Isso foi tudo na visão, mas foi tudo real. E esse pastor ia lá para resgatar essa mulher, para trazer de volta. Jesus tinha dito na visão, olha, se ela tivesse se arrependido, mesmo ela tendo ficado com os 5 maridos, com 5 homens, que ela no caso estava junto, se ela tivesse se arrependido, eu ainda teria perdoado. Mas o problema dela é porque ela não se arrependeu e ela mesmo me negou. E o pastor na visão foi lá, bateu na porta do hotel, pá. Quando ela abriu a porta, ela estava seminua, com as roupas quase nuas. Quando abriu a porta, ela disse assim, eu sei o que você veio fazer aqui. Vá para o inferno com esse seu Jesus. Aí Jesus disse para o irmão Rei, está vendo? Irmão Rei, quando olhou, viu na visão a bolinha preta, desceu para o coração, que é o Espírito. Aí Jesus disse, está vendo ela? Eu teria perdoado, mas ela cometeu o pecado imperdoável. Porque ela me negou, ela decidiu, ela não quer mais, ela decidiu ou ela optou a viver essa vida. E a morada dela será no lago de fogo. Eita, bicho, é forte. É forte ou não é, igreja? E aí ele começa a trazer esses relatos no livro, que eu notei aqui as páginas. Eu creio que você vai comprar um livro desse. Quem vai comprar? E ele começa a relatar. E eu comecei a imaginar, meu Deus, são coisas tão simples, às vezes a gente não consegue ver, meu Deus. Tão simples, às vezes a gente não enxerga. E ele começa a relatar cada situação, na experiência da vida dele, que os cristãos davam legalidade para o diabo, e o diabo conseguia entrar na vida daquelas pessoas. Ele tinha um genro. Esse genro, ele nunca conseguia se firmar em nada. Interessante, ele tinha o dom de revelação, que era a palavra de conhecimento e sabedoria. E o genro dele não se firmava na igreja, ficava um período na igreja, se desviava para o mundo, voltava para a igreja, ia para um emprego, não se firmava. Quem conhece alguém assim?
Quem conhece? Levanta a mão aí. Não tem gente assim, não consegue se firmar em nada. Na igreja não consegue. E ele começou a citar. Era o genro dele, chamava Budi. Ele tem outro nome lá, não sei o que, Budi. Aí ele disse que certa vez ele foi orar para o Budi. E ele estava, se eu não me engano, era na igreja. E ele deitado lá orando para o Budi. E ele teve outra visão espiritual. Irmão, tudo que ele diz aqui é verdade. Se bate. Já disse, se não se bate. E ele disse que esse cara, que Budi não se firmava em nada. E na visão ele viu 3 demônios apoiando Budi. Um à direita, um à esquerda e um no meio. Tudo que ele tentava fazer, nada dava certo. Um trabalho não dava certo. Ia para uma igreja, ficava, não dava certo, saía depois. E ficava nessa peleja a vida toda. E na visão ele viu os 3 demônios, parecendo os macaquinhos. E esses 3 demônios, um puxava ele para o lado e outro puxava ele para o outro lado. Eram os demônios que não deixavam ele se firmar. Budi poderia fazer alguma coisa por si próprio? Poderia. Usar a autoridade que Jesus deu a ele. Só que ele estava sem força, vamos dizer assim. E Deus deu aquela visão a irmão Rei que se levantou e disse assim: Espírito maligno, solte a vida do meu genro. Em nome de Jesus. E 3, está falhando, né? Cadê o outro? E aqueles 3 espíritos malignos ok? Aqueles 3 espíritos malignos soltaram ele. Aí, olha que interessante, ele pegou um papel, notou no papel, o Espírito Santo disse a ele: em 10 dias ele vai se converter ao Senhor, vai se firmar e vai ser empregado. 10 dias ele colocou lá no papel. Não, ele colocou no papel, foi. Mas parece que não disse a quantidade de dias, não. Passou 10 dias, o bando chegou para ele, bem animado. Deixa eu contar o que aconteceu na minha vida. Aí Kenneth Hagin tirou a carteira e disse: eu já sei, está aqui. Aí mostrou a ele, por causa da oração que ele tinha feito. Amém? Mas havia uma porta que Budi, sei lá, estava abrindo para aquelas entidades operar no corpo dele. Ele cita também um relato de uma mulher, é interessante, que ficou encabulada, porque ela entrou na menopausa. Eu disse: o diabo é menopausa? Eu não sei direito. Aí fui perguntar a Daniela. Coisa que as mulheres têm, né? Você achou bom. Ela disse que entrou na menopausa e ficou com aquele pensamento na cabeça, daquela menopausa. E por causa desse pensamento que ficou ali encucado na cabeça dela, ela se martirizando com aquele pensamento, ela abriu a porta para um demônio. Eita Jesus! Está vendo um pensamento, às vezes de preocupação, de ansiedade, é uma abertura para um demônio operar na vida de uma pessoa. Não é bom vocês saberem disso, é ou não é? Porque quando eu sei disso, o que é que eu faço? Liga para o pastor, para ele vir aqui em casa botar a mão em mim, para tirar essa seta que o diabo está jogando na minha cabeça. É isso? Fecha a porta e manda o demônio sair você mesmo. Eu estou ensinando para isso. Amém? Não significa que eu não posso ajudar você em oração, em alguma coisa. Mas tem coisas que é você que tem que fazer. Toca aí um pouquinho, Bruno, por favor. Glória a Deus. Então ela colocou aquele pensamento e o diabo foi criando espaço. É sério, irmão. Aquela mulher enlouqueceu. Agora deixa eu te dizer, aquela mulher não era uma mulher do mundo, ela era uma cristã. Quantos crentes não estão com depressão?
Quantos crentes não estão desmotivados, desanimados, frios espiritualmente, por causa de pensamentos que o diabo tem lançado na mente deles? Agora você acha que ele não tenta sobre mim não? Do jeito que ele tenta sobre você, ele tenta sobre mim também. Ela poderia ter feito alguma coisa por ela mesma, mas ela ficou obcecada com aquele pensamento. Ela era conhecedora da palavra. Sabe foi o que aconteceu? Ela se tornou louca e foi para um manicômio. Final da história dessa mulher, glória a Deus, que Deus, de certa forma, em uma oração lá, na dependência do Espírito Santo, porque ele também não sabia, porque ela, quem lembra da irmã Jússi, lá de São Vicente, que chegava aqui na igreja, ela teve um problema espiritual e todo mundo falava com ela nem batia a pestana do olho, né? Quem lembra? Pronto, aí ele cita desse jeito, ela ficou dessa forma. Aí ele diz assim, o demônio estava dentro do espírito dela, ela estava possessa, ela era cristã. Estava não, ela era nascida de novo. Mas o demônio conseguiu oprimir. Porque possessão é uma coisa, opressão é outra. Amém? O diabo tanto pode oprimir por fora, como pode oprimir por dentro. Ele começa por fora. Se você der a brecha, ele consegue oprimir por dentro. Na sua mente e alma e no seu corpo. Ele não desce para o Espírito, porque para descer para o Espírito você tem que negar Jesus, como eu ensinei aqui. Mas o diabo estava ali oprimindo ela, e ela foi cedendo àquele pensamento, àquela ideia, ficando acanhada, depressiva, enlouqueceu. E a irmã dela, se eu não me engano, pediu para o irmão Reg ir lá orar por ela. Depois de um tempo, eles oraram e ela estava em casa, ele teve uma oportunidade lá, na dependência do Espírito Santo, porque ele não sabia o que era, ele não ia chegar lá expulsando demônio, ele tinha que entender o que estava acontecendo, e o Espírito Santo disse, mande o demônio sair da mente dela, foi algo desse jeito, e ele se levantou e disse, em nome de Jesus, espírito imundo, eu te ordeno, saia dela. Não houve reação nenhuma, ela ficou do mesmo jeito, dura lá, não houve reação nenhuma, porque o demônio não estava no espírito, mas estava na dimensão da alma, deixando ela louca, por causa da brecha que ela deu. Você está entendendo? Aí passou alguns dias, e aquela loucura voltou com mais violência ainda, e a irmã dela ligou para o irmão Rei e disse, olha, minha irmã está pior agora. Aí ele disse assim, não se preocupe, porque o diabo, ele está maltratando ela porque sabe que vai sair, porque ele já tinha dado a ordem, ele ficou posicionado na palavra. Resumindo a história, a mulher ficou sã, ficou curada e voltou a glorificar o Senhor. Amém? Levante a mão e diga glória a Deus bem alto. Só para finalizar, último relato, porque, como eu disse, ele escreveu esse livro e eu tenho quase certeza que foi na velhice. Não posso afirmar, porque irmão Hegel ensina da autoridade que nós temos. Ele mostra os versículos bíblicos. Nós temos autoridade sobre os demônios. Nós podemos expulsar os demônios. Nós podemos colocar a mão no enfermo e curar eles no nome de Jesus. Podemos usar a nossa autoridade. Mas aí, por outro lado, ele começa a mostrar outra realidade. E ele mostra também de um homem que ele estava fazendo uma reunião, e quando ele viu aquele homem, um homem veio até ele e disse assim, pediu oração. Aquele homem estava com várias úlceras. Glória a Deus. Não durma não, viu? Aquele homem estava com várias úlceras no estômago. E ele olhou para aquele homem. Um homem veio até ele, pediu oração por ele. E ele foi orar. E ele orou para ele ser curado. Ele citou até uma passagem, Mateus 18, 17, alguma coisa assim. Disse, Jesus te dá cura, Jesus levou suas enfermidades, foi essa. Aí ele orou por ele, e o homem voltou para sentar, e o irmão continuou ministrando lá, porque ele ministrava na unção profética, ele se tremia muito assim com a unção.
Às vezes vocês já viram eu me tremendo aqui debaixo da unção, não foi? Só que ele era com intensidade maior e com uma frequência maior, né? E ele olhou para aquele cabo lá, creio que ele estava se tremendo, porque sempre, quase todos os cultos, ele tremia no poder. Quando ele olhou para o cara lá, ele viu algo na dimensão do Espírito, viu um demônio sentado, parece que era aqui, nele, no homem. Ninguém viu, mas ele viu com os olhos na dimensão do Espírito. E ele disse, vem aqui você de novo. E quando ele veio, que ele foi orar por ele, aí ele disse assim, olha, explicou à igreja, né, para a igreja não pensar que ele estava endemoniado, porque se tem uma coisa, eu disse até terça-feira, eu disse, nunca mais eu vou orar expulsando demônio de crente, para manifestar, ou mandando manifestar. Não, porque às vezes o cara fica olhando aquilo e fica pensando, então se fulano tem um demônio, eu acho que eu posso ter também. Olha para sua irmã e diga, você não pode ter demônio. Diga mais forte vocês aí do lado, e você não pode ser possesso. Você pode até ser oprimido, se der lugar ao diabo, mas possesso não. E ele foi e explicou, disse, eu vou expulsar um demônio que está oprimindo a carne dele. Porque aquela doença, existe doença que é natural, mas existe doença que são demônios. Não era uma possessão, não estava controlando aquele homem, mas existia um demônio oprimindo, causando aquelas úlceras. E ele disse à igreja, eu vou expulsar. Não era que aquele homem ia se manifestar com aquele demônio, ele disse, mas eu vou expulsar para ele ser curado. Só que quando ele colocou a mão, olha que interessante, irmão, isso é maravilhoso, para a gente entender. Quando ele impôs a mão sobre aquele homem, eita glória, a dimensão espiritual entrou em cena de novo e ele viu na dimensão espiritual. Levante a mão e dá um glória a Deus bem forte. E ele viu aquele homem na dimensão. Isso já aconteceu aqui comigo, muitas vezes. Eu não sei se vocês já perceberam, mas Deus me bota na dimensão espiritual e eu vejo coisas. Amém? E quando ele botou a mão naquele homem, na dimensão espiritual, Deus mostrou a ele em casa, numa noite, meia-noite, e ele começou a dizer, eu vejo você na sua casa, meia-noite, andando para lá e para cá, você deitado, botando a mão na barriga, sentindo muitas dores. E ele disse, é desse jeito. Aí ele disse, mas existe algo que está doendo na sua consciência. Aí ele foi confirmando, existe algo que está doendo na sua consciência. Aquele algo era a porta que o diabo conseguiu entrar nele, no corpo, né? Porque não foi possessão. Ele disse, existe algo em você que está doendo na sua consciência. Quem sabe o que é consciência aqui? Consciência é aquele quando você está fazendo uma coisa errada, sua consciência dói, não é assim? Se você mentir, se você é cristão, sua consciência vai doer na hora. Se não doer, é porque você não nasceu de novo. Não é assim? Se você está praticando sexo fora do casamento, se você é cristão, sua consciência vai doer. Olha para seu vizinho. Olha para seu vizinho e diga assim, não fique com vergonha não. Diga, sexo fora do casamento é porta aberta para a pomba gira do inferno. É, irmão. Nunca vou esquecer uma vez que eu levei uma mulher para um motel. Misericórdia, está amarrado. Isso quando eu era do mundo, viu? E quando eu estava com ela na cama lá, eu tive uma sensação de um espírito da pombagira ali naquele ambiente ali. Eu fiquei com medo, eu não vou mentir. Só que eu estava meio chapado. Graças a Deus, Deus me libertou disso. Amém? E quando ele botou, ele disse, eu vi você rodando em casa com a mão na barriga doendo, mas tem algo que está doendo na sua consciência. Se eu não estou aqui para te envergonhar, mas você tem uma pendência com Deus. Você congrega nessa igreja. Ele diz tudo, irmão. Porque irmão Rega, ele andava de igreja em igreja ministrando. Você congrega nessa igreja há muitos anos. Você é batizado com o Espírito Santo. Mas você nunca deu o dízimo nessa igreja. Eita, é forte, né? Diga glória a Deus.
você nunca deu dízimo nessa igreja. Ele disse, é verdade. Se eu não posso orar por você, enquanto você não se acertar com Deus. Estão entendendo? Quem está entendendo aí? Estão entendendo porque muitas vezes o pastor ora por alguém, determina, repreenda aquela doença, e a pessoa não é curada. E não é só questão do dízimo não, pode ser outra área que sua consciência está doendo. Tipo, sexo fora do casamento, está namorando, tendo relação fora do casamento, sem se casar. Entendeu? Alguma pendência, alguma intriga, alguma ofensa no coração, alguma coisa aí que a porta está aberta. E o diabo lá fazendo a festa aí no seu corpo e na sua alma. Sua consciência doendo, o Espírito Santo falando dentro do seu espírito, dizendo assim, se acerta, mas você não se acerta com Deus. Amém? E o diabo fazendo a festa. Aí diz, pastor, por favor, pelo amor de Deus, ora por mim. Por favor, pastor. Mas na hora que está lá, no bem bom lá, tendo relação sexual no bem bom, não lembra do pastor não? Lembra? Começa a pensar, se o pastor aparecesse aqui, hein? Eu ia ficar todo envergonhado, não ia? Mas não precisa aparecer, porque o Espírito Santo está lá. Ele está vendo tudo. Ninguém faz nada escondido. O irmão Reg não orou por aquele homem. Porque ele disse assim, se você não se acertar com Deus, eu não posso orar. Eu resolvo primeiro com ele. Ele resolveu com Deus naquele momento mesmo. Se a partir de hoje fez o compromisso, eu vou obedecer à instrução de Deus na fidelidade do dízimo. O irmão Rego olhou para ele, olha, isso é sério, irmão, está aqui, compra esse livro, que isso vai ser bom para a tua vida. Ele olhou para ele e disse assim, vá-se embora. Ele fazia não sei quantos anos, não sei se era 2 anos, que não comia nada sólido, era só líquido, por causa das úlceras. Ele olhou para ele e disse assim, não sei se ele apontou o dedo, né? Mas eu estou dizendo aqui. Ele olhou para ele e disse assim, vá-se embora, como o melhor bife que você achar, e coma. E ele foi-se embora e obedeceu. Com as úlceras, foi comer o bife. Comeu o bife, não sei se foi no outro dia ou foi com alguns dias, ele voltou no médico, o médico fez exame, não tinha uma úlcera mais nele. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha para seu vizinho e diga assim, meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus e fechar as portas para o diabo. Pode vir para cá, Ministério do Louvor. Quem vai fechar a porta para o diabo aí, em nome de Jesus? Glória a Deus! Aleluias! Fique de pé. Vamos fazer uma oração abençoada. Amém? Fazer uma oração agora. Você vai fazer a sua própria oração. Eu vou começar aqui. Vamos fazer assim, coloca a mão no seu coração, enquanto os meninos vão fazendo uma base ali. Já sabe qual é o louvor? Enquanto eles veem ali o louvor, feche seus olhos e faça uma oração agora pessoalmente com Deus agora. Se analise-se a si mesmo, não é ser não, mas se analise. Veja qual é a porta que está aberta, né? Porque demônio é brincadeira. E agora esteja disposto, seja disposto agora ou esteja disponível para você fechar essa porta e para você obedecer a Deus. Faça a sua oração, vá louvando aí enquanto eles estão fazendo a oração. Glória a Deus. Pode repetir até um louvor, viu, se quiser. Lembra que foi. Oi? Vá fazendo sua oração. A ti eu vou clamar. Vá fazendo sua oração. Pois tudo vem de ti. Vá orando a Deus. E tudo está Vá se em assentando ti. com Ele aí. Sua fidelidade é o que é mais importante. E vou caminhar. É mais importante. É a sua Tu és a fidelidade. direção, o sol a me guiar.
e tudo pode passar. Seu amor jamais me deixará. E sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. E preparado pra mim. E preparado pra mim.